Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque uma pessoa com depressão, por exemplo, ela pode ter sintomas muito parecidos. Uma pessoa que esteja passando por uma crise nervosa temporária, ela também tem sintomas muito parecidos. O que diferencia da demência é que a demência ela começa a ter um processo que vai se ampliando, se ampliando, se ampliando. Você fala, opa, isso aqui não é temporário. Isso aqui é uma coisa já mais complexa. A parte de memória começa a falhar. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é assim, ó, em se tratando de saúde, seja sem vergonha, totalmente sem vergonha. Porque se você percebeu que a pessoa já está fora de um padrão, você está acostumado com um determinado jeitão daquela pessoa e ela mudou o comportamento, procure ajuda. O que é demência? Quais são os primeiros sinais da demência? A demência, ela é um declínio geral de algumas habilidades mentais, como memória, linguagem, raciocínio. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de fazer coisas que são bastante comuns, acaba perdendo a sensibilidade e às vezes até você acaba perdendo a lógica de algumas coisas que são absolutamente comuns, como levantar, arrumar sua cama, ter o seu dia a dia, né? Então a demência ela começa a aparecer e ela vem muito com essa pegada de mudar bastante o perfil cognitivo da pessoa. As pessoas que têm demência, elas começam a se tornar confusas, elas se tornam incapazes de lembrar coisas que são coisas simples do dia a dia, começam a perder coisas com frequência, né? Então, os principais sinais e sintomas da demência, eles estão aí ligados com essa perda gradual e progressiva de memória, de confusão mental mesmo, capacidade de resolver as suas coisas. Isso é algo que começa a chamar a atenção das pessoas. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque uma pessoa com depressão, por exemplo, ela pode ter sintomas muito parecidos. Uma pessoa que esteja passando por uma crise nervosa temporária, ela também tem sintomas muito parecidos. O que diferencia da demência é que a demência ela começa a ter um processo que vai se ampliando, se ampliando, se ampliando. Você fala, opa, isso aqui não é temporário. Isso aqui é uma coisa já mais complexa. Então, basicamente, a gente tem, a partir desses sintomas, uma procura de um profissional que possa fazer um diagnóstico e falar, opa, talvez isso seja demência. Agora, quem convive, né, com a outra pessoa, qual a orientação que você dá? Porque às vezes a pessoa tem vergonha de falar daquele comportamento do companheiro, do vô, do avó, do tio, da mãe, do pai, né? A pessoa se torna repetitiva, às vezes a pessoa está esquecendo muitas coisas, que são esses sinais que você falou da demência. Qual a orientação que você dá para quem está do lado de uma pessoa que apresenta esses sinais e está com vergonha de comentar isso, até mesmo no trabalho, às vezes? Infelizmente, na saúde, nós temos muito essa coisa da vergonha ainda. As pessoas têm vergonha quando a libido começa a falhar, as pessoas têm vergonha quando a parte de memória começa a falhar. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é assim, ó, em se tratando de saúde, seja sem vergonha, totalmente sem vergonha. Porque se você percebeu que a pessoa já está fora de um padrão, você está acostumado com um determinado jeitão daquela pessoa e ela mudou o comportamento, procure ajuda. Porque no caso das doenças neurodegenerativas, nós não temos reversão, nós não temos cura dessas doenças, mas nós temos mecanismos de freio dessas doenças. Por exemplo, a própria demência, a gente não consegue reverter ela. Em alguns casos, dependendo da causa da demência, que ela tem muitas causas, pode ser por causa do Alzheimer, pode ser por causa da doença de Parkinson, pode ser por sífilis, pode ser por uma porrada de coisas. Até o HIV causa a demência. Então, dependendo da causa, se eu ajusto a alimentação dessa pessoa, se eu ajusto as condições de vida dessa pessoa, a gente põe um freio na doença. Então, em se tratando de saúde, seja sem vergonha. Então, a atitude das pessoas que estão à volta de alguém que se percebeu que o comportamento mudou insista para ir buscar ajuda médica. Porque se essa pessoa bobear, às vezes, no caso da demência, por exemplo, 1 ano que a pessoa demore para fazer o diagnóstico, ela pode mudar os próximos 10 anos da vida dela. É muita coisa. Então, mudou o comportamento, procura ajuda. Ponto final. Insiste, vai atrás, enche o saco do cara, enche o saco da pessoa
para lá e buscar ajuda. Nós já temos algumas perguntas aqui, perguntas interessantes, vamos reforçar isso, são sinais, né? Você conversa com uma pessoa hoje, ela pergunta a mesma coisa de manhã, pergunta às vezes à tarde, durante a semana ela pergunta, ela toca naquele assunto novamente. Fatos repetitivos, conversas repetitivas, é um sinal de demência, né, doutor Júlio? Puxa, é difícil de a gente conseguir dizer que seja demência. O que eu poderia dizer para você com absoluta certeza é, não é normal. E aí o não é normal pode se abrir num leque de possibilidades, que é isso que eu estou falando, que pode ser uma simples depressão, pode ser uma pessoa que esteja muito pilhada com o que está fazendo em termos de trabalho, e é normal que quando a gente aumenta a velocidade do uso do cérebro, o próprio cérebro também aumenta a velocidade de descarte da informação. Porque nós temos uma capacidade limitada de contenção de informações. Então, quando uma pessoa começa, por exemplo, que é muitíssimo comum, fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Imagina você sentado no sofá, mexendo no celular e conversando com alguém, tudo ao mesmo tempo. O cérebro começa a entrar num circuito de velocidade muito rápido. E assim como a máquina de um trem, imagina a locomotiva de um trem, demora para embalar, mas a hora que embala, você não consegue meter o pé no freio, ela não para de uma hora para outra. O cérebro é a mesma coisa. Então, às vezes, isso pode levar a pessoa a ter essas fases repetitivas. E isso não quer dizer necessariamente que seja demência. Mas, se começou a se tornar algo constante, tem que procurar ajuda. Não é normal, né? Bom, na sua consulta, nos seus treinamentos, né, nas suas palestras, ok, temos aqui uma provável situação de demência. Qual que é o conselho que você dá para o seu paciente? Quais são os caminhos para frear o avanço, né? Paralisar, diminuir a velocidade do avanço dessa doença? Assim, o estilo de vida, a forma com que a pessoa vive, é o principal ponto sempre que a gente tem que analisar. Porque no caso das doenças neurodegenerativas, a gente já sabe, por exemplo, que o açúcar tem um impacto gigantesco na progressão da doença. A gente já sabe que o glúten tem um impacto muito grande na progressão da doença. A gente já sabe que a pessoa que não tem sono ou que não faz atividade física, quanto menor a massa muscular que esse indivíduo tem, mais rápido a doença progride. Então, a primeira coisa que a gente faz é organizar a vida dessa pessoa para ver o que é possível de ser melhorado. Às vezes, a pessoa que tem demência é uma pessoa que já está com seus 80 anos. A vida inteira dela, ela tomou café com açúcar, leite e pão na parte da manhã. Não é simples mexer nisso. Não é fácil mexer nisso. Às vezes, até o estresse que isso causa da mudança pode piorar a doença. Então, a gente tem que sempre olhar para a vida da pessoa e ver o que é possível de ser melhorado. Segundo, nós temos hoje alguns estudos bastante contundentes e interessantes que o aumento de algumas vitaminas, o aumento de alguns minerais pode ajudar muito na vida da pessoa. Por exemplo, vitamina E e vitamina C. Em todas as doenças neurodegenerativas, você vai acabar tendo um benefício. Seja o Parkinson, seja a demência, seja o Alzheimer, qualquer doença. Vitamina E e vitamina C, a gente já sabe que são benéficos. Outro produto que é muitíssimo utilizado na manutenção da saúde do cérebro, ômega. Ômega de qualidade. E hoje existem alguns tipos de ômega, que são os ômegas concentrados, como é o caso do Mega DHA. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui por perto. Esse aqui, ó. Se você me permite, o Mega DHA, ele tem uma quantidade de 1.000 miligramas do ácido docosahexaenoico. O ácido docosahexaenoico, ele vai formar uma base de proteção do cérebro dessa pessoa muito interessante. Existe o ômega que nós chamamos de EPA e existe o DHA. Para doenças neurodegenerativas, a gente tem que subir a dose para pelo menos 1.000 miligramas de DHA de 1 a 2 vezes por dia. Esses cuidados são extremamente importantes. Existem hoje estudos bastante contundentes mostrando a função do magnésio para o cérebro, principalmente o óxido de magnésio, que é um desses caras que compõe aqui o magnésio 5M, a N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína é importantíssima, o molibdênio é importantíssimo.
Então, assim, essa parte de suplementação, cuidado com a alimentação, rotina de vida, parte de suplementação, faz uma brutal diferença, seja qualquer uma delas, tá? Porque daí a gente tem as questões específicas. Por exemplo, quando a gente vai falar de Parkinson, eu posso fazer o uso de um fitoterápico à base de mucuna. O mucuna, feijão mucuna, ele tem uma substância chamada L-dopa, que melhora o circuito da dopamina. Então, organizar a vida dessa pessoa em termos de alimentação, ver o que está causando aquilo, para às vezes melhorar, por exemplo, o intestino. Betete, você não faz ideia da quantidade de pacientes que eu recebo no meu dia a dia com o intestino completamente virado do avesso. A pessoa já está com diarreia faz 20 anos, o cara está com constipação uma vida inteira, ele anda estufado. São coisas, às vezes, tão simples de resolver, e a gente tem que olhar para esse sistema como um todo.